Olá, meus amigos, bem-vindos a mais um episódio do Bora Pensar. Meu nome é Romeu Volela, sou filósofo, criei esse canal aqui para compartilhar filosofia, tanto a que eu aprendo lá na academia, como aquela filosofia que eu aprendo por conta própria. Eu sigo um fluxo das coisas que me interessam, acabo descobrindo muita coisa bacana. Bom, primeiro eu gostaria de pedir desculpas às pessoas que me seguem, porque eu estive ausente durante 4 meses, mas eu vou justificar os porquês de eu estar ausente. Primeiro nasceu a minha filha Helena, né? Isso só já me encheu de novas atribuições paternas. Depois eu me candidatei a um programa de bolsa de estudos fornecido aqui pelo governo português, ainda não sei o resultado, mas o processo em si é extremamente complexo e acabou me tomando todo o tempo possível. E depois foi a reta final do meu primeiro ano de doutorado. Tive que correr atrás de escrever 2 artigos, apresentar esses artigos, defendê-los. Enfim, tudo isso acabou me tomando muito tempo e por essas razões eu acabei tendo que me ausentar um pouco do Bora Pensar, mas foi, né, momentâneo. Voltei. Bem, e hoje eu gostaria de falar com vocês sobre algo novo, um tema novo que eu acabei descobrindo nas minhas pesquisas independentes fora da academia. Eu queria conversar com vocês sobre esse livro aqui, ó. Deixa eu compartilhar na câmera, assim. O livro se chama Chuang Tze. Foi traduzido e escrito pelo Antônio Miguel de Campos. O Antônio Miguel de Campos, ele é um português e ele é um engenheiro, tem uma formação técnica. Ele não é da academia, nem filólogo, nem filósofo. Mas ele foi muito impactado pela filosofia do taoísmo. O taoísmo é uma filosofia chinesa milenar. Ao contrário do que muita gente pensa, a filosofia não existiu, não foi criada apenas no Ocidente. No Oriente também existia filosofia, e filosofia boa, óbvio que sim, né? A filosofia é algo inerente à natureza humana. Então, óbvio que no mundo oriental teve e tem grandes filósofos. Então vamos conhecer um pouquinho o que é o taoísmo, para depois nós mergulharmos um pouco no livro do Chuang Tze. Bom, o taoísmo funciona da seguinte forma: a palavra Tao significa caminho, tá? Então o taoísmo é uma filosofia chinesa que ela visa que cada um deve procurar o melhor caminho para si, o melhor caminho que lhe convém, certo? Então, não existe um caminho default, sabe? Um caminho padrão, né? Por exemplo, no Ocidente. Como é que funciona no Ocidente? Você é criado para fazer o 2º grau, depois entrar na faculdade, porque senão você não consegue bom emprego. Depois você entra como trainee ou vai procurar emprego numa empresa grande. Se bem dizer que hoje essas coisas estão mudando, mas ainda, né, o caminho tradicional, ele é um caminho ali pré-determinado pela sociedade, pela cultura do lugar onde a gente vive. O taoísmo não é isso, né? O taoísmo fala assim, olha, você precisa construir, procurar o seu caminho que seja melhor para você, que seja mais conveniente para você. Então o taoísmo ele tem uma pegada, né? É uma filosofia que ela tem uma pegada prática. O taoísmo não está preocupado em descobrir as verdades absolutas do universo, a natureza do conhecimento humano. Não, né? É muito voltado para a prática. E é muito comum que pessoas, por exemplo, que não curtam muito religião ou nada muito transcendental, sintam algum tipo de afinidade com o taoísmo, porque o taoísmo tem essa pegada prática. Então é uma forma de você ter uma teoria que você possa incorporar na sua vida, que vai te ajudando a descascar os abacaxis que vão aparecendo, né? Te dá suporte teórico. O taoísmo ele foi tão importante que ele acabou sendo ele é a base e ele é fundamental depois para o budismo Shan, que é um budismo que se vai desenvolver na China, e depois o budismo Zen, que é a versão que vai se desenvolver no Japão. Mas todos eles têm esses fundamentos do taoísmo, e o taoísmo é muito presente na cultura chinesa.
Bem, agora que nós falamos aqui, né, sobre um pouquinho sobre o taoísmo e você entendeu que é uma filosofia voltada para o indivíduo, né, para que o indivíduo encontre o seu caminho, agora vamos conversar um pouquinho, conhecer um pouquinho sobre o autor. Quem é que escreveu o Chuang Tze? Chuang Tze foi escrito por um filósofo que se chamava Chuang Tzu. Aliás, a palavra Chuang Tze significa mestre Chuang. Era como ele era conhecido. Mas o nome mesmo dele era Chuang Tzu. Bom, me desculpem também a pronúncia, né? Não é muito fácil acertar a pronúncia chinesa. Mas o Chuang Tzu, filósofo, ele escreveu o Chuang Tze no século IV a.C. E quando ele escreveu a obra, assim, as pessoas achavam bacana, muito bem escrita, muito interessante, mas ela não tinha uma pegada prática política. Então, como o governo chinês, na época, não conseguia usar a filosofia do Chuang Tze, acabava sendo uma coisa assim meio deixada de lado. Bom, daí o que aconteceu? Isso é no século IV a.C., então é na mesma época, quase ali na mesma época que vai surgir o Sócrates, tá? Só para você ter se localizar no tempo. Muito bem. Daí o que acontece, né? Esse governo chinês, que era uma casa que dominava as outras, ela entra em declínio e a China entra numa época que é a era dos reinos combatentes, que os vários reinos que formavam o que hoje nós conhecemos como a China começaram a guerrear entre si. Isso causou um caos político, um caos social, e daí as pessoas começaram a procurar novas formas de colocar a casa em ordem. E daí falou, tem um filósofo aí, o Chuang Tze, 200 anos atrás, ele escreveu um livro, vamos dar uma lidinha nele para ver se ele tem alguma coisa para nos ensinar. E daí a filosofia dele voltou, né, a ser utilizada pelos chineses como uma possibilidade de melhorar a situação. Bem, acho que agora nós estamos prontos para mergulhar na filosofia do Chuang Tze, né? Já te dei um panorama histórico, falei um pouquinho do autor, falei um pouquinho do taoísmo, então agora a gente pode mergulhar um pouquinho na obra. A obra é o seguinte, né? A organização dela são 33 capítulos, tá? Foi compilada por um filósofo que se chamava Quan Chan. Ele compilou e ele editou a obra no século terceiro a quarto depois de Cristo, segundo o Miguel de Campos. Então foi muito tempo depois, só para você ter ideia de como essa filosofia é antiga. E daí o livro é separado em 3 partes, né? Tem os capítulos interiores, que são os capítulos que provavelmente foram escritos pelo Chuang Tze. Existe uma outra parte que são os capítulos exteriores, que foram os capítulos escritos pelos discípulos do Chuang Tze, e outros capítulos diversos, que é uma miscelânea de textos e tudo mais, que são importantes para a obra. Então o Chuang Tze é uma coletânea. Por mais que o Chuang Tzu seja o filósofo principal, há outros vários textos e coletâneas de textos que foram reunidas no Chuang Tze. O estilo literário ele é muito interessante porque o estilo que o autor usa, que os autores usam, é sempre usando parábola, metáfora, que são figuras de linguagem, são recursos que há na língua para você conseguir passar ideias, conceitos que você não conseguiria de uma forma formal. Isso não é por acaso. Lembre-se que eu falei para você que o taoísmo fala o seguinte, olha, o caminho você deve buscar de acordo com o que for importante para você. Dependendo da circunstância e do momento, você é que precisa construir o seu caminho e decidir o que é melhor para você. Não existe uma regra moral que seja aplicada a todos. Então, as parábolas, os textos do Chuang Tze, eles sempre são confusos, tem um monte de bicho, de árvore que fala, e o tempo inteiro a contradição, fala assim, pô, mas esses textos são confusos, né? Não me dão um norte, mas é propositadamente escrito assim. O autor quer mostrar o seguinte, que cada situação tem várias perspectivas diferentes. Você pode enxergar a mesma situação de várias formas diferentes. Mas como é que eu vou saber qual que é certa e qual que é errada?
Daí nós vamos entrar na parte mais filosófica, que é o quê? É você seguir a sua natureza. O homem precisa entrar em concordância com a natureza, da mesma forma que os sábios na China antiga tinham feito. Isso se perdeu. Então o taoísmo vamos buscar o caminho de acordo com a situação, de acordo com o momento, mas eu vou escutar o quê? Eu vou escutar a minha intuição. Eu vou dizer o que a minha intuição está me dizendo é aquilo que eu devo fazer. Veja que é uma filosofia que rejeita o lado racional, tá? O Chuang Tze fala o seguinte, que todas as vezes que você começa a usar muito raciocínio, você vai contaminar a sua mente. O autor, até o Miguel de Campos, usa na introdução, eu não sei se isso é um termo do Chuang Tze, mas vou usá-lo, que é vírus mental. E, por exemplo, você está numa determinada situação, você está num relacionamento, tá? E esse relacionamento tá ok, mas você acaba se sentindo atração por uma outra pessoa, por uma terceira pessoa. O que o Chuang Tze vai dizer? Bom, escute a sua intuição. O que a sua intuição está dizendo? Que eu devo me entregar àquela outra pessoa. Então vá lá, curta esse outro relacionamento. Pô, mas né, eu tenho um compromisso com uma outra pessoa, minha família vai me criticar. Então, aí o que acontece? Vem todo o lado racional, né, que segura, impede você de escutar a sua intuição, escutar o seu corpo, né? Essa filosofia ela é muito voltada para o corpo e você deixa de fazer aquilo que você tem vontade. Por quê? Porque o teu lado racional, que geralmente ele está condicionado a uma ética moral que é construído pela sociedade, que é construído de forma artificial para controlar você, impede-o de você fazer aquilo que você gostaria de fazer. Então você se torna uma pessoa infeliz, né, um pobre coitado. Por quê? Porque você resolveu seguir a sua razão, que está totalmente condicionada a valores artificiais impostos pela sociedade. Vamos dar um outro exemplo. Você trabalha numa empresa super bacana, num banco qualquer, e ganha super bem, e daí você tem a ideia, né, vem em você um ímpeto, uma intuição de que você quer fazer filosofia. Tá? Daí o que acontece? Você, assim, putz, né? Você começa já a pensar, mas se eu fizer filosofia eu vou ganhar pouco, eu não vou ser bem visto na sociedade, né? Vou ser um pária, é isso, né? É o jeito que a gente olha para filosofia. A maioria das pessoas olham desta forma. Vou ser um inútil, né? Não vou fazer nada de útil para a sociedade, daí você desiste. Então, ao invés de você escutar a sua intuição, de você seguir o que a natureza, o que o momento da sua vida estavam colocando para você, você cedeu para o lado racional, que é um lado racional que está condicionado a leis morais, a valores morais, que são totalmente artificiais, que são ali construídos para domar o homem. Então, esse não é o caminho segundo o taoísmo, tá? Esse caminho é o caminho que aprisiona o homem. Bom, eu já dei aqui para vocês algumas chaves. Eu queria dizer para vocês também que é o seguinte, no próximo episódio nós vamos ler um texto do Chuang Tze. Eu não quis ler neste aqui, porque eu acho que a maioria dos autores, eu sempre gosto de primeiro trazer as chaves, trazer algum conteúdo que permitam que vocês compreendam o autor, compreendam a filosofia que está envolvida, para depois a gente mergulhar na obra. Então eu preferi separar, tá? No próximo episódio nós vamos ler o capítulo número 1 e nós vamos ver, é um texto belíssimo, super interessante, mas daí com esse vídeo aqui você vai ter mais embasamento teórico. Mas eu não vou terminar esse vídeo, né? Fiz a introdução do taoísmo e do Chuang Tze, sem antes fazer algumas observações filosóficas. Vamos a elas. Bem, nessa parte aqui conclusiva, eu só quero te chamar a atenção que daí essa reflexão é totalmente minha, certo? O taoísmo, ele fala que a baliza é o natural. Vamos olhar a natureza, e a natureza ela é a fonte segura para que nós consigamos nos apoiar no que fazer e no que não fazer. Muito bem, eu vejo filosoficamente que esse é um caminho problemático. Por quê? Muitas vezes as pessoas atribuem à natureza um valor
quase místico, como se a natureza tivesse tudo só, todos os valores nobres, bons, e que o homem, quando se afasta da natureza, ou quando se volta contra ela, ele acaba se perdendo. Eu acho o seguinte, isso não quer dizer, eu quero deixar bem claro que eu seja contra a natureza, eu sou uma pessoa super a favor da natureza, nós temos que defender a natureza, isso é vital para a nossa sobrevivência, é um respeito ao lugar onde nós moramos, a nossa casa que é o planeta Terra. Mas nós não podemos nos esquecer, filosoficamente, que a natureza ela tem um lado irracional, que ela tem um lado cruel, que a partir do momento que o taoísmo se aproxima da natureza, isso também vai se refletir na natureza do homem. O que eu quero dizer é o seguinte, se cada um vai buscar o que é melhor para si, de acordo com a sua natureza, segundo o taoísmo, é quase inevitável que hajam naturezas que sejam o quê? Que sejam contrárias umas às outras. Por exemplo, eu gosto de andar pelado, né? Eu sou um nudista, não tem nada mais natural do que isso. E vou andar pelado aqui no shopping. Muita gente vai achar um absurdo, né? Não acha que não é nada natural uma pessoa andar sem roupas e vai chamar a polícia, enfim, vão me mandar para cadeia. Por quê? Porque o que é natural para mim pode não ser para o outro. Então, o que acontece? Como isso é quase inevitável, você precisa de princípios morais para que nós consigamos viver em sociedade. É inevitável isso. Essa é uma pegada muito nietzschiana também. Né? O Nietzsche é um filósofo que ele destruiu, né? Destrói todos os ídolos de pés de barro, e o Nietzsche também, para ele, a moralidade era uma forma de escravizar o ser humano. Ótimo, só que o que acontece? Tem a irracionalidade, a violência, faz parte da natureza. Né? A natureza ela não é só flores, árvores, a natureza também é fúria. E como é que você controla isso? E sendo a natureza fúria e o homem sendo parte da natureza, é inevitável que o homem vai se manifestar essa fúria, esse lado que é um lado mais cruel da natureza. Então, não há bala de prata. É a frase que eu sempre digo aqui no Bora Pensar. Essa teoria é muito bacana, eu acho que, eu tô pensando em várias coisas aqui, eu acho que é muito interessante. Vocês vão ver que no próximo conto tem uma riqueza de transformação, de você se adaptar ao momento que você está vivendo, de cada um respeitar as particularidades dos outros, é muito forte isso no taoísmo, isso é bem interessante, mas sempre levar em consideração e prestar atenção que muitas vezes a minha natureza, aquilo que é natural para mim, pode não ser para o outro. Logo, algum tipo de acordo moral será necessário. E isso se torna um problema, por quê? Porque o taoísmo diz que as leis morais acabam de uma forma ou de outra aprisionando os homens. Parece aí que nós temos um paradoxo, né? Seguir a natureza é muito bom, mas por outro lado nós não podemos também viver sem as leis, os acordos entre nós, que acabam se traduzindo em forma de moralidade. É isso que eu queria dizer para esse episódio. Espero que você tenha gostado do livro do Chuang Tse. Não se esqueça, no próximo episódio nós vamos mergulhar no primeiro texto do livro. Texto belíssimo, você vai adorar, mas agora você está preparado para compreendê-lo melhor. Não se esqueça de se inscrever no canal, compartilhe este vídeo com os seus amigos. E é isso, minha gente. Um fortíssimo abraço e fui!